Família, começamos nosso jejum e o Marcelão preparou uma mensagem para a gente hoje. Filho, filha, Deus manda te dizer uma coisa. Eu te vejo no secreto, eu te vejo quando você fecha a porta, quando ninguém tá olhando, quando a lágrima cai silenciosa e o coração fala mais do que os lábios. No primeiro dia deste jejum, não quero barulho, não quero aparência, não quero que você mostre nada pra ninguém. Quero apenas você e o seu coração sincero. É no secreto que eu curo feridas que ninguém sabe. É no secreto que eu devolvo forças que você pensou que tinha perdido. É no secreto que eu preparo respostas que ainda não chegaram, mas estão vindo. Quando você me busca escondido, eu te recompenso à vista de todos. Quando você se esvazia diante de mim, eu encho você do que o mundo não pode dar. Quando você silencia, eu falo. Hoje, tire um tempo só seu e meu. Desliga o celular, respira fundo, fala comigo. Eu estou mais perto do que você imagina. Sua recompensa virá e será maior do que as suas orações, maior do que o seu jejum, muito maior do que seus planos. Eu sou o Deus que trabalha no oculto e recompensa à vista de todos. Marcelo, hoje é o segundo dia do nosso jejum. Qual é a palavra de hoje para nós, meu irmão? Zé, hoje o versículo é forte. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É Davi falando isso. E olha só, no segundo dia do jejum, Deus não quer começar mexendo no mundo ao nosso redor. Ele quer começar aqui, ó, no coração. No coração, mas por quê, Marcelo? Porque Davi não pediu dinheiro, não pediu honra, não pediu vitória, ele pediu um coração puro. Porque quando o coração é curado, Zé, todo o resto se alinha. Rapaz, faz sentido, hein? Um coração puro sente Deus com mais intensidade. Um coração puro percebe onde precisa mudar. Um coração puro é terreno fértil para milagre. Hoje, nesse segundo dia, a nossa oração é simples, mas é profunda. Senhor, limpa o que precisa ser limpo. Arruma o que precisa ser arrumado. Me dá um coração que te agrade. Então hoje é dia de faxina na alma. É isso, Zé. Seguimos bem, seguimos pelo centro de tudo, o coração. E pode ficar tranquilo, Deus vai trabalhar em você dia após dia. Marcelo, já é o terceiro dia do jejum, o que Deus quer trabalhar hoje. Hoje é o dia da aproximação, Zé. A Bíblia diz em Tiago 4,8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então não é só parar de comer? Não mesmo, não existe jejum verdadeiro sem presença, sem intimidade, sem buscar Deus de verdade. Talvez ontem você entregou coisas para Deus, hoje é o dia de chegar mais perto deles. Marcelo, e como que chega perto de Deus? Chegar perto é falar com Deus, é ouvir Deus, é abrir o coração e deixar Ele tocar lugares que você escondeu por muito tempo. A ansiedade, a tristeza, a confusão mental, a falta de direção, tudo isso começa a perder força quando você se aproxima de Deus. Forte isso. O inimigo faz de tudo para te afastar, mas Deus faz de tudo para te abraçar. E a promessa é clara, quanto mais você se aproxima dele, mais ele se aproxima de você. Hoje, durante o seu jejum, faz essa oração simples, Senhor, eu estou me aproximando, fala comigo. Então continue firme, o processo já começou, Deus está mais perto do que você imagina. Marcelo, hoje é o quarto dia do jejum, né? Vou te falar a verdade, tem dia que eu acordo já olhando pro problema. Conta, preocupação, medo, parece que tudo chama mais atenção que Deus. Você falou algo que muita gente vive e não fala. O quarto dia do jejum é exatamente sobre isso, mudar o foco. Como assim, mudar o foco? A Bíblia diz em Salmos, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa pergunta todo mundo já fez em silêncio. Já fiz várias vezes. Mas o salmista não para na pergunta, ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o socorro não vem das pessoas? Não vem do dinheiro, não vem do governo, não vem da força do braço, vem do Deus que criou tudo do nada. Se ele criou tudo do nada, então ele pode ajeitar o caos da vida da gente. Exatamente, Zé. Por isso hoje é dia de tirar os olhos do problema, tirar os olhos do medo, tirar os olhos da ansiedade e colocar os olhos em Deus. Porque quando a gente levanta os olhos, o coração se fortalece, a fé se renova e o socorro chega. Então a oração de hoje é simples, né? Simples e verdadeira, Senhor. Eu levanto meus olhos para Ti. Eu confio que o meu socorro vem de Ti. Seguimos firmes no jejum? Seguimos, porque Deus está conduzindo cada dia desse propósito. Marcelo, hoje é o quinto dia do jejum. E vou ser sincero, tem gente firme, mas tem muita gente lutando com medo. E é por isso que o versículo de hoje é forte demais, Isaías 41:10 diz assim, não temas, pois eu sou contigo. Mas Marcelo, Deus não prometeu que não ia ter luta, né? Exatamente, Deus não disse não temas porque vai dar tudo certo. Ele disse algo maior, não temas, porque eu estou com você. Então a presença dele não tira a luta, mas muda tudo.
Muda tudo, porque o medo tenta paralisar, confundir, fazer você achar que tá sozinho. Mas Deus entra na cena e diz, eu tô aqui. Medo do futuro, da saúde, das contas, da família. Seja qual for o medo, a resposta de Deus é a mesma. Eu sou contigo. Não é sua força que te sustenta nesse jejum. É a presença de Deus caminhando com você. Então hoje é dia de entregar o medo. Isso, ora sim, hoje, Senhor, eu entrego meus medos nas tuas mãos. Eu confio, porque tu estás comigo. Quem anda com Deus não anda sozinho. E quem anda com Deus não precisa viver dominado pelo medo. Segue firme, Deus está contigo nesse processo. Marcelo, hoje acordei com o coração acelerado, pensamento para todo lado. Isso é ansiedade? É sim, Zé. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não ignora isso. A Bíblia fala direto sobre isso. Fala mesmo? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, não é bronca, Zé, é direção. Mas como não ficar ansioso com tanta coisa acontecendo? A Bíblia continua dizendo, em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ansiedade é tentar resolver sozinho o que Deus já disse que cuida. Então, quando eu oro, eu tiro o peso do peito, você troca preocupação por oração, troca medo por confiança, troca controle por descanso em Deus. E a ansiedade vai embora, ela perde força, porque quando Deus assume o controle, a paz entra no lugar da ansiedade. No 6º dia do jejum, entregue o que te angustia. Deus não te criou para viver sobrecarregado, Ele te chamou para viver em paz. E a oração de hoje é, Senhor, entrego agora toda ansiedade nas tuas mãos. Cuida do que eu não consigo controlar e enche meu coração da tua paz. Amém. Marcelo, chegamos no 7º dia do jejum e esse versículo aqui é forte demais. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Mas explica isso pra galera, como assim nada vai faltar? Zé, quando a Bíblia fala isso, não tá dizendo que a gente nunca vai passar aperto. Tá dizendo que quem tem Deus como pastor nunca fica sem cuidado. Então não é só sobre dinheiro. Exatamente. Às vezes não falta dinheiro, mas falta paz. Não falta comida, mas falta direção. Não falta, gente, mas falta a presença de Deus. E quando o Senhor é o pastor, Ele guia, protege e sustenta, mesmo no vale, mesmo no deserto, mesmo quando a gente não entende o caminho. Entenda uma coisa, o pastor nunca abandona as ovelhas. Então, nesse 7º dia do jejum, é dia de descansar o coração, de parar de achar que você precisa controlar tudo, de confiar que Deus está cuidando até do que você não vê. Forte demais. Se o Senhor é o seu pastor, fique em paz. Pode até faltar respostas agora, mas cuidado, direção e provisão não vão faltar. E a oração de hoje é, Senhor, hoje nós declaramos, Tu és o nosso pastor. Guia nossos passos, cuida do nosso coração e nos ensina a confiar em Ti, nada nos faltará. Marcelo, chegamos no 8º dia do jejum e deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa na minha vida que eu não consigo entender. Tem dor, tem perda, tem situação que parece não ter sentido nenhum. Zé, deixa eu te lembrar de uma coisa poderosa. A Bíblia não diz que todas as coisas são boas. Ela diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então quer dizer que até o que machucou pode virar algo bom? Exatamente, Deus não desperdiça dor. Aquilo que hoje você chama de problema, Deus chama de processo. Aquilo que hoje parece atraso, Deus chama de preparação. Mas tem coisa que dói demais, Marcelo. Mas Romanos 8:28 não depende do seu entendimento, depende da sua confiança. Quando você ama a Deus, até o que deu errado entra no plano. Até o que você não escolheu, Deus usa. Então esse jejum também é sobre confiar, né? É sobre descansar sabendo que Deus está organizando tudo nos bastidores. Nada está fora do controle dele. E hoje vamos orar assim, Senhor, mesmo sem entender tudo, nós confiamos em Ti. Pega cada situação da nossa vida e transforma em bem. Nos ensina a descansar no Teu cuidado. Amém? Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo aos vídeos do Marcelão. Família, se você assistiu até aqui, escreva nos comentários. Deus é fiel. Marcelo, chegamos no 9º dia do nosso jejum e esse versículo de hoje mexeu comigo. Não se apoie no seu próprio entendimento. Mas como é que faz isso na prática? Então, Zé, esse é um dos maiores desafios da vida cristã. Porque confiar em Deus é fácil quando tudo faz sentido. Difícil é confiar quando você não entende nada. A gente quer confiar, mas também quer controlar tudo. A Bíblia não diz, entenda tudo primeiro e depois confie. Ela diz, confie de todo o coração, mesmo quando o entendimento falha. Então, confiar não é sentir segurança, é decidir confiar. É isso, confiar é dizer, Deus, eu não entendo, mas eu te entrego. Eu não sei o caminho, mas eu confio que o Senhor sabe. E essa parte que fala que Ele endireita as veredas, é a promessa, Zé, quando você reconhece Deus nos seus caminhos, nas decisões, nos planos, nos medos, Ele vai ajustando o percurso. Às vezes muda a rota, às vezes muda você. Então o erro é confiar mais na cabeça do que em Deus. Muitas vezes, sim, nosso entendimento é limitado, mas Deus vê o começo, o meio e o fim. E quem confia nele não anda perdido, anda sendo guiado. Vamos orar juntos, Senhor. Hoje eu escolho confiar em Ti de todo o meu coração. Mesmo sem entender tudo, eu Te entrego meus caminhos. Endireita minhas veredas e me guia conforme a Tua vontade. Amém.
Marcelo, chegamos no 10º dia do jejum, ansioso pela mensagem de hoje. Zé, hoje Deus está nos lembrando de algo muito importante. A palavra diz: se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Então não é na nossa força, né? Sim, Zé, muita gente acha que vai vencer esse jejum, essa luta, essa fase difícil na força do braço. Mas Deus não manda você ser forte sozinho. Ele manda você se fortalecer nele. Porque tem dia que a gente cansa mesmo. Tem dia que cansa, desanima, dá vontade de parar. E é justamente nesses dias que Deus diz: não é a sua força, é a minha. Rapaz, então o segredo é buscar força em Deus. Eu acho que estou começando a entender. É isso, quando você ora, jejua, busca a palavra, você não fica mais forte fisicamente apenas, você fica forte espiritualmente. E quem está forte no Senhor, aguenta o processo, vence o medo e não desiste no meio do caminho. Vamos orar juntos. Senhor, perdoe os meus pecados e que no 10º dia deste jejum, nós declaramos que a nossa força vem de Ti. Quando estivermos fracos, cansados ou desanimados, nos fortalece no Teu poder, nós confiamos em Ti e seguimos firmes. Em nome de Jesus. Amém. Marcelo, chegamos no 11º dia do jejum, rapaz. Os dias estão voando. Estão mesmo, Zé. E isso mostra uma coisa. Quando a gente anda com Deus, o processo acontece, mesmo quando a gente não percebe. Qual é a palavra de hoje, Marcelo? Hoje Deus nos lembra de algo muito importante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Zé, refúgio é lugar de proteção. Fortaleza é lugar de força. Ou seja, Deus não é só quem nos esconde do perigo, é quem nos fortalece no meio dele. Então, Deus não promete ausência de luta, né? Isso mesmo, Zé. Ele promete presença. A Bíblia diz que ele é socorro bem presente na angústia. Não é socorro distante, não é socorro atrasado. É socorro agora. Tem muita gente jejuando aqui que está passando por angústia. Exatamente, Zé. E é por isso que essa palavra é tão forte. Quando você não tem para onde correr, Deus é refúgio. Quando você acha que não aguenta mais, Deus é fortaleza. Não é a sua força que sustenta esse jejum. É Deus te sustentando dia após dia. Senhor Deus, nós te agradecemos porque Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nos dias de angústia, nos dias de fraqueza, nós escolhemos correr para Ti. Fortalece quem está cansado, consola quem está ferido e renova a fé de quem está quase desistindo. Nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seguimos firmes, Marcelo, 11º dia, e Deus continua conosco. Seguimos firmes, um dia de cada vez, com Deus no centro. Marcelo, chegamos ao 12º dia do nosso jejum. Passa rápido demais, né? Passa mesmo, Zé. E a mensagem de hoje é muito realista e muito necessária. O versículo do dia está no Evangelho de João 16:33, quando Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, não é promessa de vida fácil, né? Exatamente, Zé. Jesus nunca mentiu para ninguém. Ele não disse que não haveria dor, luta ou problema. Ele disse que haveria aflições, mas que a gente não pode perder o ânimo. Porque o problema não é passar pela luta. O problema é deixar a luta roubar a fé. Tem muita gente quase desistindo. E é por isso que esse versículo é tão forte. Jesus continua dizendo que ele venceu o mundo. Ou seja, a luta existe, mas ela não é maior do que Deus. No 12º dia do jejum, Deus está te ensinando isso. Você pode até chorar, mas não pode desistir. Você pode até cansar, mas não pode perder a esperança. Você pode até enfrentar aflições, mas não está sozinho. Rapaz, essa eu gostei. Forte demais. E a oração do dia é simples, mas poderosa. Senhor, em meio às lutas, renova o meu ânimo. Eu confio em Ti, porque Tu já venceste tudo aquilo que tenta me parar. Continue firme, o processo está acontecendo, mesmo quando você não vê. Marcelo, chegamos ao 13º dia do nosso jejum. Qual é a mensagem de hoje? Zé, hoje Deus nos lembra de algo muito simples, mas muito poderoso. Pedir. Jesus não disse talvez aconteça. Ele disse, peçam, busquem e batam. Em muita gente frustrada porque ora uma vez e desiste. Mas Jesus está ensinando persistência. Pedir é fé, buscar é atitude, bater é insistir mesmo quando parece demorar. Então não é só pedir e cruzar os braços, né? Isso mesmo, Zé. Deus age quando vê um coração que não desiste. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. Forte isso. No jejum a gente aprende a confiar e continuar. Aprende sim. E para felhar o dia de hoje, vamos orar. Senhor, nós te pedimos com fé, te buscamos com sinceridade e batemos confiando que o Senhor abre portas. Ensina-nos a não desistir. Amém.
Marcelo, chegamos ao 14º dia do nosso jejum. Os dias estão passando rápido. Qual é a mensagem de hoje? Hoje Deus nos lembra de uma promessa poderosa, Zé. O versículo do dia está em Isaías, capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Deus não disse que a gente não ia passar por águas profundas. Ele disse que vai passar junto. Tem dias que parece que a água sobe, problemas, lutas, cansaço emocional, medo, ansiedade. Mas Deus está dizendo hoje, você não vai atravessar isso sozinho. As águas não vão te afogar. O fogo não vai te queimar, porque a presença de Deus é maior do que a prova. Forte demais isso. Então não é ausência de luta, é presença de Deus na luta. Exatamente, Zé. No 14º dia do jejum, Deus quer fortalecer você no meio do processo. Ele não te abandonou, ele está caminhando do seu lado. E a oração do dia é simples, mas cheia de fé. Senhor, mesmo nas águas profundas, eu confio em Ti. Sei que Tu estás comigo, me sustenta, me fortalece e me conduz. Amém. Marcelo, chegamos ao 15º dia do nosso jejum. Qual é a mensagem de hoje? Zé, hoje Deus nos chama para algo que parece simples, mas é profundo demais. A palavra de hoje está em Salmos 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muita gente ora, mas não entrega. Pede, mas continua no controle. Quer Deus ajudando, mas não Deus dirigindo. Entregar o caminho é abrir mão do controle. É dizer, Senhor, não do meu jeito, mas do teu. Quando você entrega o caminho, Deus cuida das decisões, Deus ajusta os processos, Deus endireita o que estava torto. Você não precisa entender tudo, você só precisa confiar. Então não é só pedir, é soltar nas mãos de Deus. E a promessa é clara, o mais ele fará. E a oração do dia é simples, Senhor, eu entrego o meu caminho em tuas mãos. Conduz meus passos, corrige minhas escolhas e faz a tua vontade na minha vida. Amém. Amém. Marcelo, chegamos ao 17º dia do nosso jejum. Os dias estão passando rápido. Qual é a mensagem de hoje? Hoje a palavra é forte, Zé. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa foi forte mesmo, impossível. Impossível, porque fé não é só acreditar que Deus existe. Fé é confiar quando não vê, obedecer quando não entende e continuar quando tudo parece silencioso. Tem gente que ora, jejua, vai à igreja, mas vive sem fé no coração. E a Bíblia é clara, Deus se agrada de quem se aproxima dele crendo. Então fé é relacionamento, né? Isso mesmo, Zé. Fé é confiar no caráter de Deus. É saber que ele recompensa quem o busca de verdade, mesmo quando a resposta ainda não chegou. E olha que coisa boa, neste 17º dia do jejum, Deus está fortalecendo a sua fé. Mesmo que você esteja cansado, continue. E a oração do dia é: quem caminha pela fé nunca caminha em vão, Senhor. Aumenta a minha fé. Mesmo quando eu não entender, eu escolho confiar em Ti. Amém. Marcelo, chegamos ao 18º dia do nosso jejum e os dias estão passando rápido demais. Qual é a mensagem de hoje? Hoje a palavra é muito forte, Zé. Está em Salmos 34, versículo 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Isso aqui não é teoria, é testemunho. O salmista não disse, ouvi falar. Ele disse, busquei e ele respondeu. Então buscar não é só pedir, né, Marcelo? Exatamente, buscar é insistir. É orar mesmo quando parece que Deus está em silêncio. É continuar firme mesmo quando a resposta ainda não chegou. Tem gente que para de buscar cedo demais. Quem busca de verdade encontra resposta, direção e paz. No 18º dia do jejum, Deus está dizendo, continua buscando, porque eu estou ouvindo. Essa palavra foi forte demais. E a oração de hoje, Marcelo? A oração do dia é simples, mas poderosa. Senhor, eu te busco de todo o meu coração. Fala comigo, me responde, me guia. Eu confio que tu estás me ouvindo. Amém. Continue firme. Quem busca ao Senhor nunca busca em vão. Marcelo, chegamos ao 19º dia do nosso jejum e os dias estão passando rápido demais. Qual é a mensagem de hoje? É por isso, Zé, que Deus vai direto na raiz. A palavra do dia está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformem-se pela renovação da mente. Renovação da mente, isso é forte. Porque muita gente quer vida nova, mas continua com a mesma mentalidade. Quer mudança por fora, mas não deixa Deus mexer por dentro. A Bíblia não diz transformem-se mudando o ambiente. Ela diz transformem-se renovando a mente. Porque quando a mente muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, o destino muda. Então esse jejum também é sobre mudar a forma de pensar?
Isso mesmo, Zé. Deixar Deus quebrar pensamentos antigos, crenças erradas, padrões que só trazem dor. No jejum, Deus não muda só as situações, Ele muda a forma como você enxerga a vida. E a oração do dia é simples. Senhor, renova a minha mente, tira de mim todo pensamento que não vem de Ti e me ensina a pensar conforme a Tua vontade. Amém. Que palavra foi essa, hein, Marcelo? E isso, seguimos firmes por aqui. Você aí também, fique firme. Estamos quase no final. Seguimos firmes sim, Zé. E Deus ainda está trabalhando. É verdade, falta muito pouco para concluirmos o jejum. Marcelo, chegamos ao 20º dia do nosso jejum. Confesso que não foi fácil chegar até aqui. Qual é a mensagem de hoje? Zé, hoje Deus nos chama para algo muito profundo. Perseverança. O versículo de hoje está em Salmos, capítulo 40, versículo 1. A Bíblia diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar já é difícil. Agora esperar confiando é mais ainda. E sim, Zé, a palavra não diz só que ele esperou. Ela diz que ele esperou confiando. Mesmo sem resposta imediata, mesmo sem sinais, mesmo sem entender. Talvez quem está assistindo esteja esperando uma cura, uma resposta, uma restauração, ou uma porta que ainda não se abriu. E hoje Deus te lembra de algo importante. Ele ouviu o seu clamor, ele se inclinou para você. O silêncio não é abandono. Então esse tempo não é perda? Não, Zé, esse tempo é formação. Deus está amadurecendo a fé de quem não desistiu. Quem espera no Senhor nunca espera em vão. E a oração do dia é: Senhor, me ajuda a esperar confiando. Mesmo quando eu não entendo, eu escolho crer. Sustenta meu coração e fortalece minha fé. Em nome de Jesus. Amém. Marcelo, chegamos ao 21º dia do nosso jejum, passou rápido demais. Qual é a mensagem de hoje para fechar esse propósito? Passou rápido, Zé, mas foi intenso. E Deus escolheu fechar esse jejum com uma palavra muito séria. Zé, a Bíblia diz em Isaías 58, versículo 6, não é este o jejum que escolhi? Ou seja, Deus está dizendo, jejum não é só ficar sem comida. Jejum não é só sacrifício exterior, jejum é transformação interior. O jejum que Deus escolheu é aquele que quebra cadeias, muda atitudes, limpa o coração, corrige caminhos, gera justiça e amor. De nada adianta 21 dias sem comer certas coisas se o orgulho continua, se o perdão não acontece, se o coração não muda. Esse jejum termina hoje, mas o processo não termina aqui. O verdadeiro jejum continua quando você decide viver diferente. Então não acaba hoje, começa uma nova fase. Muito bem, é isso mesmo, Zé. E para fechar, vamos orar juntos. Senhor, obrigado por esses 21 dias. Obrigado porque o Senhor nos sustentou, nos ensinou e nos transformou. Que o jejum continue agora em atitudes, escolhas e obediência. Nós entregamos o nosso caminho nas tuas mãos e declaramos que tudo que foi plantado aqui vai gerar frutos. Em nome de Jesus, amém. E você que não conseguiu participar dessa vez, você estaria disposto a viver o próximo propósito com a gente, quando abrirmos novamente? Comenta aqui, eu estarei no próximo ou quero participar. Porque o próximo ainda não tem data, mas já tem gente sendo preparada. Começo de ano é aquele momento em que todo mundo promete mudança. Mas só muda de verdade quem decide agir. Enquanto muita gente só consome conteúdo, tem gente aprendendo a criar, a usar a inteligência artificial do jeito certo e a transformar isso em dinheiro. O curso do Marcelo não é teoria bonita, é prática real. Tem aluno que já começou do zero e já está faturando, aplicando exatamente o que aprende nas aulas. Se você quer aprender a criar vídeos com IA, se posicionar, gerar renda e construir algo que dependa de você, esse é o seu momento. Novo ano, nova mentalidade, novas oportunidades. A pergunta é, você vai só assistir ou vai aprender e fazer acontecer? Digita eu quero aqui nos comentários que eu te mando o link do meu curso na mesma hora.